Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, voltando à manifestação de voto e agora para manifestar minha posição em relação ao parecer apresentado por Sua Excelência, o relator, nesta comissão. E começo dizendo por que voto contra o relatório do senador Renan Calheiros. Primeiro, porque essa CPI se revelou um estelionato político. E segundo, porque o relatório, para mim, é um grande fake news processual. Estelionato porque essa CPI nasceu para investigar, mas não investigou e protegeu acusados de corrupção nos estados e municípios. E o relatório, um grande fake news processual, porque acusa sem provas e se ancora numa narrativa do jogo pré-eleitoral. Mas, senhoras e senhores, não olvidemos que o país e o mundo viveram, permitam-me a expressão, no meio de um furacão, quando a busca por medidas alternativas se tornou a tônica. Todos buscavam encontrar o melhor protocolo sem que houvesse um medicamento sequer com eficácia comprovada. Assim, demonizar a cloroquina não passou de uma estratégia política, quando dezenas de outros fármacos, também sem eficácia comprovada, jamais foram taxados de causadores de morte. Por que esses outros fármacos que os médicos de todo o mundo prescreviam todos os dias não se tornaram famosos nessa CPI? Respondo simplesmente: porque não foram citados pelo presidente da República. Outros sim. Se esta CPI realmente considera que a cloroquina ou a hidroxicloroquina realmente causaram mortes de pacientes da Covid-19, imperativo que se inclua no indiciamento todos os governadores e prefeitos que distribuíram tais medicamentos para suas populações, o que não ocorreu somente no ano de 2020, como se alega. Eu trouxe, senador Girão, a essa CPI provas documentais de que pelo menos até os primeiros meses do corrente ano, de 21, diversos estados e municípios continuavam distribuindo tal medicamento. Outros mantinham esses medicamentos em seus protocolos para uso com pacientes da Covid. Vale consignar que os estados, o Distrito Federal e os municípios solicitaram ao Ministério da Saúde o envio de cloroquina para distribuição ao Sistema Único de Saúde como forma de auxiliar no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Outros entes subnacionais adquiriram com recursos próprios, como foi o caso do estado de Alagoas, conforme informação disponível no site oficial do governo, a aquisição de cloroquina para tratamento de pacientes da Covid-19. Ou seja, não se trata apenas de distribuição pelo Ministério da Saúde, mas de aquisição pelos próprios estados e municípios, e são muitos. Outro sim, apresentei nesta CPI a eloquente informação do governador de São Paulo, João Dória, de que não teria sido uma iniciativa do Ministério da Saúde a distribuição de cloroquina para pacientes da Covid-19, mas do governo de São Paulo, por meio do médico Davi Wipp, que coordenava o combate ao coronavírus naquele estado. Foi quando eu mostrei o vídeo aqui e deu aquela histeria no âmbito da CPI. Assim como outros estados, Alagoas incluiu o medicamento em seu protocolo e recomendou o uso por todas as suas unidades. Em consulta feita no portal da Secretaria Municipal de Saúde, ainda é possível verificar a portaria número 3.264 de 2020, que previu expressamente o uso desse fármaco. Estas e muitas outras informações semelhantes estão à disposição desta comissão. Assim, seu eminente relator e outros membros consideram crime a aquisição e distribuição de cloroquina e hidroxicloroquina, deveriam decidir pela inclusão no indiciamento de todos os agentes públicos que praticaram a mesma conduta. Digo isso, senhor presidente, porque
essa foi uma prática recorrente. Não que eu defenda aqui o enquadramento de governadores e prefeitos que correram em busca de assegurar à sua população, através dos meios disponíveis, atendimento para o enfrentamento a essa crise. Não há razoabilidade de, por uma mesma conduta, se atribuir crime a um e prática lícita ao outro. Isso não é coerente, isso não é correto, isso não é honesto. Considero, contudo, que as ações do Ministério da Saúde, assim como dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, foram feitas no afã, repito, de enfrentar a pandemia e salvar o maior número possível de vidas de brasileiros. Aliás, não se pode afirmar quantas vidas tenham ou não tenham sido salvas em função de diferentes protocolos adotados, os quais, sem exceção, tiveram que considerar medicamentos sem comprovação científica pelo chamado tratamento off-label. Logo, o que se conclui é que o trabalho desenvolvido pelo governo federal teve como objetivo o combate à pandemia do novo coronavírus em todas as frentes, seja na prevenção, para evitar que as pessoas se contaminassem, seja na oferta do melhor tratamento disponível para os pacientes acometidos pela doença, sem interferir na autonomia médica de prescrever o tratamento mais adequado a cada caso. Tudo o que passa disso, respeitosamente, são especulações sem qualquer comprovação técnica ou científica, para usar expressões tão comumente invocadas por esta CPI. Quanto à imunidade de rebanho, em relação à imunidade de rebanho, o que restou apurado nesta CPI a partir de profissionais aqui ouvidos é que se trata de conceito definindo uma circunstância que se alcança quando a cadeia de transmissão da doença dentro de um grupo populacional é interrompida por se ter atingido um grande percentual de indivíduos já imunizados contra o agente infeccioso. Essa imunização pode ser adquirida pelo número de indivíduos contaminados que se recuperam após sofrer a doença ou que foram vacinados contra o vírus. Ou seja, o que foi, por muitas vezes, demonizado, representa, na verdade, um estágio positivo, que é justamente quando o vírus perde a força de se propagar. Trata-se de uma consequência da pandemia e não de uma medida programada. O fato desse ou daquele agente público, ou quem quer que seja, fazer referência ao conceito, direta ou indiretamente, está muito longe de eventual prática indutora ou que precipite a circunstância ora discutida. Muito pelo contrário. Conforme já demonstrado, o governo federal agiu concretamente para enfrentar a pandemia, debelando o vírus de todas as formas disponíveis. Da mesma forma, agiram outros países, não havendo um sequer em todo o mundo que não tenha se mantido ileso da contaminação. Com relação ao gabinete paralelo, quanto à alegação de existência de um gabinete paralelo, de tudo o que foi apurado pela comissão, o que se conclui é que tudo não passou de mais uma das muitas narrativas criadas ao longo da investigação. Na verdade, trata-se de alegação absolutamente atípica, porque, ainda que o presidente buscasse consultar especialistas não integrantes do Ministério da Saúde, não seria tolhido de fazê-lo. O que se precisa observar é que o Ministério da Saúde sempre funcionou plenamente e com autonomia. Ainda que o presidente tivesse se valido de especialistas de fora do governo para subsidiar eventuais medidas de enfrentamento à pandemia, não se constituiria ilícito de qualquer natureza. Mas nem isso restou demonstrado. Diga-se, ademais, que trata-se de medida comum em qualquer governo. Durante essa pandemia, por exemplo, senador Girão, o governador de São Paulo, João Dória, contou com uma equipe de 21 médicos e cientistas, incluindo profissionais de fora do governo, que colaborou gratuitamente com o processo de condução da crise da Covid-19. Alguns representando, inclusive, hospitais privados, outros faculdades de medicina. Não é crime ouvir especialistas, não é crime ouvir médicos, não é crime ouvir o contraditório, mas o Ministério da Saúde
teve a autonomia para tocar a sua agenda de trabalho. Agora, o que aconteceu aqui, rotularam como gabinete paralelo. O que aconteceu lá em São Paulo, também é gabinete paralelo? Vai ser indiciado, não vai? Veja, senhor presidente, por essa razão, também estou afastando tal imputação, discordando do relatório apresentado. Quanto à expansão da pandemia em Manaus, no tópico referente à expansão da pandemia em Manaus, cabe destacar que o estado do Amazonas passou por 2 ondas da Covid-19, com aumento do número de novos casos e óbitos. A primeira se deu entre abril e maio de 2020, já a segunda ocorreu entre o final de dezembro de 2020 e o início de 2021. O primeiro fator que pode explicar o crescimento descontrolado do número de infecções no Amazonas é o surgimento de uma nova variante do coronavírus, a variante P1, cepa que possui um maior potencial de transmissão. A investigação demonstrou falhas administrativas graves na administração da saúde municipal e estadual do Amazonas, que relato em meu voto em separado com bastante profundidade. Além disso, inexistiam leitos clínicos e de UTI em números suficientes para atender a demanda, sem contar a falha no processamento de testes diagnósticos, ocasionando demora na abordagem dos dados clínicos dos pacientes. Para além do descalabro na gestão da saúde estadual, que contribuiu para a crise naquele estado. E, aliás, nós tivemos, inclusive lá, uma CPI que apurou isso. E num dos debates que aconteceu aqui no âmbito desta CPI, entre colegas que representam, inclusive, aquele estado, uma frase que me marcou: não faltou recursos para o enfrentamento da Covid no estado do Amazonas, não faltou recurso, faltou planejamento, faltou pulso firme para enfrentar. Essa fala não foi minha, foi de representante do estado do Amazonas. Eles tinham a opção de contratar oxigênio, ampliar a quantidade, optaram por não contratar. Alegaram problema financeiro. E aqui foi dito, não faltou recurso. Não faltou recurso, faltou planejamento, faltou decisão de fazer. Pelo contrário, foram comprar respiradores de uma loja de vinhos. Esse foi o quadro da saúde no estado do Amazonas. Então, diante desses fatos, e aí, agora há pouco, anunciado mais cedo pelo relator, a inclusão do governador do Amazonas. E eu espero, sinceramente, senador Girão, que o relator acate o apelo que Vossa Excelência fez. Vossa Excelência fez um apelo sério, de que sejam incluídos também no relatório o indiciamento do secretário executivo do Consórcio Nordeste, governador da Bahia, que era o grande gestor do consórcio, o presidente do consórcio naquele tempo, e a delação, falando inclusive das quantidades de recursos que seriam distribuídos para alguns respiradores comprados, pagos antecipadamente e nunca entregues. Lá o propinoduto estava combinado, inclusive com desvio de parte desses recursos, tirando do povo nordestino para atender o povo de São Paulo. Espero que seja indiciado. O caso do Pará é um caso emblemático. A grande mídia escancarou esse escândalo, conversas não republicanas, com empresários, com lobbies, algo escandaloso, com evidências, com indícios de crimes fortíssimos. Espero que, assim como houve o acatamento em relação ao caso do Amazonas, que também se acate em relação ao estado do Pará. Lá o desvio não foi pequeno. Está na casa dos bilhões, segundo o Ministério Público Federal e segundo a Polícia Federal. Então, senhor presidente, eu quero concluir a minha fala nesse momento, dizendo que não tenho condições de votar o relatório do senador Renan Calheiros. Vou votar contra. E na expectativa de que aquilo que nós não fizemos aqui na CPI, porque não conseguimos fazer,
porque optou-se por uma investigação parcial, como se saúde pública no Brasil fosse competência exclusiva do governo federal, excluindo estados e municípios dessa competência. Espero que a Polícia Federal, que o Ministério Público Federal possa dar sequência nas investigações que apuram os maus feitos e a prática de corrupção ativa, passiva